Olá, que Deus continue abençoando a todos os irmãos e as irmãs também. Um forte abraço a todos. Estamos aqui para mais uma live, mais um ao vivo. Seria bom que você compartilhasse esse ao vivo, essa live, com outras pessoas também, que você aí curtisse, né, o perfil. E nós vamos falar hoje sobre Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, tá bom? Um forte abraço a todos. Enquanto mais pessoas chegam aí, nós vamos ouvir um hino e já voltamos aqui falando a respeito de Romanos, capítulo 5, tá bom?
Muito bem, deixa eu ver aqui quem já está aqui nos comentários, né? Temos aqui nos comentários, já temos aqui o Flávio, um abraço, Flávio, também aí Evalísio Silva, também está aí, a Tereza, também. Um abraço a todos, né? E eu gostaria de primeiro dizer para você que nós temos um canal no YouTube. O nome do canal é A Nossa Liberdade. Eu gostaria muito que você se inscrevesse nesse canal no YouTube, A Nossa Liberdade. E temos também o canal oficial, que é Alfredo Paulo Filho, onde lá colocamos denúncias desse sistema religioso hipócrita, do mecanismo iurdiano, e temos colocado lá denúncias. Então, seria bom que você se inscrevesse no canal, tá bom? Olha só, nós vamos falar sobre Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Mas eu gostaria de dizer para você o seguinte: nós temos visto hoje muitas pessoas que pregam, né, a palavra, e elas dizem que estão pregando o Evangelho. Aliás, a maioria diz estar pregando o Evangelho. Porém, o que significa a palavra Evangelho? No original, essa palavra significa boas novas, né? Então, o Evangelho, na verdade, são boas novas, boas notícias, podemos assim dizer. Mas o que nós temos visto são pessoas dentro das denominações apavoradas, pessoas que elas são dominadas pelo medo. Por quê? Porque aquilo que elas ouvem, na verdade, não são boas novas, são tormentos, são pressões psicológicas, né? Pessoas que vivem atemorizadas, porque elas vivem debaixo de uma pressão psicológica. Às vezes, quando a pessoa entra numa denominação que se diz evangélica, que deveria anunciar boas novas, ela sai dali desesperada, com medo. Medo por quê? Porque tudo que é passado para ela é só para amedrontá-la. Ela tem medo do inferno, porque falam para ela, né, que ela vai para o inferno. Ela vive atormentada com a pressão psicológica, porque ela ouve que o demônio vai entrar na vida dela, que o demônio vai entrar na família dela. Ela ouve sobre o devorador, que o devorador vai tirar ela do emprego. Se ela não fizer isso, se ela não fizer aquilo. Então a pessoa, ela vive, na verdade, debaixo do medo. E muitas estão dentro dessas denominações por causa do medo. Justamente por causa do medo. E esses líderes religiosos, eles trabalham muito bem com medo. Com medo.
Eles conseguem prender as pessoas através do medo. Medo do inferno, medo dos demônios, medo do devorador, que eles intitularam como se fosse um demônio. Na Bíblia é um gafanhoto, mas eles falam que é um demônio, né? Quando nós lemos o Evangelho, por exemplo, vou ler aqui Romanos capítulo 5, que diz assim: justificados, quer dizer, nós fomos justificados. Nós fomos justificados. Se nós tínhamos alguma culpa, se havia alguma condenação, o Evangelho nos mostra que nós fomos justificados, pois mediante a fé. Quer dizer, mediante a nossa fé em Jesus, nós fomos justificados. Então nós não temos que ficar com medo do inferno, de demônios, de devorador, porque nós fomos justificados mediante a fé. Temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, porque fomos justificados mediante a fé, nós temos paz. Então você veja que a mensagem do Evangelho, ela transmite paz. Mas por que esses líderes religiosos não falam isso? Porque isso não mantém as pessoas presas. Pelo contrário, isso dá liberdade para as pessoas. Isso faz com que as pessoas sejam livres. O Evangelho, na verdade, faz a pessoa ser livre. Porém, os líderes religiosos, eles não querem as pessoas livres. Eles querem as pessoas dominadas e debaixo, do controle deles. Porque se a pessoa estiver livre, ora, ela não vai ir, por exemplo, todos os dias ao templo. Ela sabe que não vai precisar fazer uma corrente. Aliás, na segunda-feira agora, nós vamos colocar uma aula lá no curso online. Nós vamos colocar uma aula muito interessante sobre as correntes que aprisionam. Então eles não querem as pessoas livres. Porque se a pessoa estiver livre, ela não vai estar todos os dias no templo. E não estando todos os dias no templo, não tem arrecadação todos os dias. Não tem dízimo. Não tem dinheiro para eles. Se a pessoa é livre, então a pessoa não vai ser dizimista se ela sabe que devorador, na verdade, é um gafanhoto, Então, eles não querem que as pessoas ouçam o Evangelho. Porque o que eles pregam, na verdade, não é Evangelho. Ou talvez o outro Evangelho, como Paulo se referia. Porque
Aqui diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, quer dizer, esta graça, esse favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele quis nos justificar. Ele quis nos salvar. Ele quis nos perdoar. Então nós não precisamos viver com medo, atemorizados. Você vê que em determinados lugares, eles criam um ambiente para a pessoa realmente ficar com medo. Eles se faz aquela oração, e eu estou dizendo isso para você porque eu já fiz. Então eu falo com propriedade, eu falo com conhecimento de causa. Se apaga a luz, se coloca um fundo musical de terror, começa a invocar nomes, de entidades, pessoas gritando, pessoas em transe. Então, o que acontece? As pessoas ficam com medo. E eles dizem que se a pessoa não fizer aquilo que eles estão dizendo para elas fazerem, que os demônios vão entrar na vida da pessoa, que os demônios vão entrar na família. Eles não falam da graça, eles não falam do amor de Cristo, eles não falam da justificação mediante a fé. Você veja que eles vão buscar só o argumento deles na antiga aliança, nas guerras, nos sacrifícios de animais. O versículo 3 de Romanos 5 diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que já nos foi outorgado, quer dizer, já nos foi dado. Mas eles não falam que o Espírito já foi dado. Eles dizem que a pessoa tem que buscar o Espírito. Então, é claro que ela tem que buscar, mas ela vai buscar onde? No templo. Porque o templo tem que estar cheio. Porque o templo tem que estar cheio, porque templo cheio, eles fazem as contas. 500 pessoas, eu vou passar pelo menos 300 envelopes. 300 envelopes com R$100, aí já fazem as contas. Eu tenho que ter o templo cheio, porque quando vier as eleições, esse povo eu vou mandar eles votarem no meu candidato. Eu vou negociar o voto deles. Então eles não querem que as pessoas elas sejam livres, que elas entendam que o Espírito Santo já foi dado. Ele não vai ser dado, ele já foi dado. Está aqui. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, ou seja, já nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Você vê, Jesus não morreu pelos santos, Jesus morreu pelos pecadores.
para justificá-los. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois podera ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Jesus não morreu pelos santos, pelos justos, morreu pelos pecadores, para que eles fossem justificados, reconciliados e tivessem paz com Deus. Logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Está vendo? Salvos da ira. Então o evangelho é isso. É as pessoas saberem que elas foram salvas da ira. Então, você não tem que ficar com medo, seja lá do que for que apresentem para você, que digam para você, nesses lugares, ou que você vê pela internet. Às vezes, pessoas mandam para mim, olha só o que mandaram para mim. Aí tem lá um bispo, um pastor, conversando com um demônio, ou uma foto, ou um filme, uma gravação de alguém que sofreu um acidente, que morreu. Tudo isso eles fazem para quê? Para amedrontar aqueles que estão dentro do aprisco, para que eles não saiam, para que eles não venham perder essas pessoas. Porque é o medo que vai mantê-las ali dentro, né? Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, nós fomos reconciliados com Deus por intermédio do sacrifício, da morte de Jesus na cruz do Calvário. Então esses lugares que pregam o medo, que trabalham com medo, com terrorismo psicológico, eles não estão pregando o evangelho, porque evangelho são boas novas. Isso quer dizer evangelho, boas novas. E eles não trabalham com boas novas. Eles trabalham com medo, com terrorismo. Essa é a grande realidade. Não deixe, meu irmão, minha irmã, não deixe se levar por isso. Você não vive debaixo da ira de Deus. Deus não está olhando lá do céu, esperando um erro seu para lhe jogar uma praga, para lhe colocar uma doença, para atingir a sua família, para tirar tudo que você tem. Nada disso. Nada disso. Ele prova o amor dele por nós. Está aqui. Ele provou, né? Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quer dizer, antes de crermos em Jesus, antes de sermos justificados, ele já havia morrido por nós. Porque agora que fomos justificados, que conhecemos a Cristo,
então vamos estar debaixo da ira. Não, de forma alguma. Por isso que eu digo, eles não pregam o Evangelho. Porque Evangelho quer dizer boas novas. E se você está no lugar aonde eles agem assim, aonde eles agem dessa forma, dessa maneira, olha, você está dentro de um mecanismo justamente para lhe aprisionar. Justamente para lhe aprisionar. E quantas pessoas entram em contato comigo, que eu recebo centenas de mensagens através do WhatsApp, através do e-mail, através do Mensage, pessoas que dizem assim, olha, eu estou apavorado, eu estou apavorada, porque eu vi isso, me falaram isso dentro da igreja, ainda chamam de igreja, ainda chamam de igreja. E você vê realmente que a pessoa está apavorada. Porque ela vive debaixo de ameaça. Se você não fizer isso, vai acontecer isso. Né? Vai acontecer isso. Então, meu irmão, minha irmã, Evangelho quer dizer boas novas. Boas novas. Eu gostaria de deixar essa mensagem para você. Para você que talvez tivesse aí com medo, né? Às vezes você é uma pessoa que vive no medo. Vive no medo. Então, que Deus continue me abençoando. Se você quiser entrar em contato comigo através do WhatsApp, você pode entrar. O meu WhatsApp é o sinal de mais 41 78 620 53 38. Se você quiser nos apoiar esse trabalho, então entre em contato comigo, tá bom? Olha, um forte abraço. Deixa eu lembrar mais uma coisa. Domingo agora, nós vamos continuar o nosso estudo sobre o livro de Gálatas, tá bom? Estamos estudando o livro de Gálatas no capítulo, já falamos do capítulo 1 e vamos agora falar do capítulo 2. E segunda-feira eu vou colocar lá no curso online a aula sobre correntes que aprisionam. E você que se inscreve no curso online é uma forma de você apoiar o nosso trabalho. Porque o mecanismo iordiano, o mecanismo religioso, não quer que nós recebamos o seu apoio. E eles vão colocar até mesmo pessoas infiltradas nas redes sociais para que tudo aquilo que nós fizermos tentando receber um apoio, essas pessoas já vão vir com críticas, achando que estamos fazendo a mesma coisa que eles. Não estou fazendo campanha, pelo contrário, falo contra as campanhas. Não estou falando de dízimo, aliás, você não tem que dar dízimo. Dízimo era para os judeus, tá? Você não tem que fazer sacrifício. Deus não pede nada disso a você. Então, o mecanismo, né, não quer que você nos apoie, que recebamos um apoio. Porque se nós não tivermos apoio, o que vai acontecer? Nós vamos, certamente, as denúncias e tudo vai esfriando, vai diminuindo. Agora, se temos apoio, então vamos poder nos
dar mais, nos dedicar mais, trazer mais mensagem, enfim, fazer mais coisas para que as denúncias aumentem, para que possamos espalhar o Evangelho, não esse terrorismo. Então eu quero agradecer as pessoas que já estão lá no curso, agradecer o apoio dessas pessoas, porque elas entenderam que não é pelo curso simplesmente, mas é mais pelo apoio que elas estão dando. Porque mensagens, orações, isso nós temos feito e vamos continuar fazendo aqui no Facebook, lá no YouTube, através do WhatsApp. Vamos continuar fazendo. Então, que Deus continue abençoando a todos. E o horário que nós vamos fazer o estudo no domingo, 3 horas da tarde no Brasil, por volta das 7 horas da noite em Portugal, 8 horas na Suíça. Tá bom? Que Deus continue abençoando a todos. Um forte abraço e vamos em frente.